Treinar todos os dias, ter uma boa alimentação, acordar mais cedo, ter uma rotina estruturada, guardar mais dinheiro, parece ser impossível. Mas eu digo para você que não é. E eu não estou falando isso porque eu li em algum livro ou porque eu ouvi um podcast. Eu estou falando isso porque eu já vivi, ainda vivo, essas dificuldades. E sabe o mais curioso, que talvez você não acredite? Até mesmo as pessoas extremamente bem posicionadas, com ótimos resultados em tudo qualquer lugar, internet ou até mesmo na vida offline, elas também têm muita dificuldade. E a única dificuldade e a única diferença entre você, eu e essas pessoas é que as nossas dificuldades, elas são extremamente diferentes. Cada um tem um tipo de dificuldade, mas todos nós passamos pelas dificuldades. E por que eu estou falando isso? Por que acontece essas dificuldades? Porque em determinado momento da vida, o foco muda. Muitas das vezes você vai estar 100% focado no treino, mas aí você se descuida um pouco do trabalho e ele desanda. Você está muito focado na dieta e aí de repente você vai desanda um pouco no treino. Você está muito focado no trabalho, que é algo que acontece muito, e aí você começa a negligenciar do treino, da dieta, da sua saúde, você não faz um check-up. Isto é muito comum acontecer. É muito comum acontecer. Mas por que isso acontece? Porque isso é a vida real. Aquilo que você assiste, que as pessoas conseguem fazer 100%, tudo muito bem, e não existe dificuldade, eu costumo olhar isso com os olhos de que alguma coisa tá pegando ali. Ou não é verdade, ou alguma coisa estranha tem por detrás disso. Eu não posso afirmar o que é, mas todas as pessoas enfrentam dificuldades. Todas as pessoas, elas estão em busca de melhorar. E não é possível que exista para um determinado grupo de pessoas que não tem nada difícil, que é tudo muito tranquilo, tudo aquilo que elas querem, elas vão lá e conquistam sem dificuldade. Bom, se tiver, coloca aqui nos comentários para mim algum caso, porque eu não conheço. Grande parte das pessoas que eu me relaciono, elas também têm muitas dificuldades, tá? Mas o que eu quero aqui? Mostrei para você que a dificuldade é algo comum na vida dos seres humanos, mas agora eu quero mostrar o que eu faço e o que eu acho que você deveria fazer. Porque atrás de toda dificuldade, para ela ser superada, existe o quê? Um passo a passo. Existe um método que você tem que seguir. Existe um guia que você tem que seguir. Existe algo que você tem que fazer. Não dá para viver a dificuldade e não fazer nada para mudar. E lembrando, galera, tudo é muito difícil. Até mesmo não ter resultado é muito difícil. E você precisa escolher qual difícil que você quer. Então, o primeiro passo que você precisa é ter clareza. Você precisa ter clareza, tá? Do que está acontecendo. Do problema que você está enfrentando. Da dificuldade que você está tendo. Você precisa saber onde você quer chegar. Muda a forma que você lida com os seus problemas. Você precisa saber disso. E a segunda coisa, você precisa ser firme com você mesmo. Não dá para você ficar passando a mão pela própria cabeça. Enquanto o teu corpo tá ruim, a tua vida não tá bacana, a conta bancária tá vazia ou tá no vermelho, não dá. Seja firme com você. Se cobre mais. Se você não fizer isso, nada muda. A vida vai continuar a mesma. Vai ser tudo igual. E depois desse primeiro e segundo passo,
Você indo para o terceiro, você precisa entender o seguinte. Se eu quero muito... Agora, isso daí eu já li em algum lugar, sim, preciso confessar. E até é uma coisa bem interessante. Uma das coisas que tem dentro do tratamento do AA, que eu não sei se eu posso falar o termo aqui, mas vocês sabem o que é. São pessoas que têm dependência com álcool. Elas são orientadas a não frequentarem lugares que têm o álcool, não estar na presença de pessoas que estão naquele momento bebendo álcool. Elas precisam evitar todo tipo de influência negativa, porque aquilo ali contribui demais para o tratamento. Então, se você quer seguir uma dieta e você tem na tua frente o tempo inteiro biscoito doce, sorvete, bolo, tudo aquilo que você muito gosta, você pode até resistir. Mas será que você vai resistir durante muito tempo? Será que todos os dias você chegando em casa cansado, cansada do trabalho, você vai conseguir resistir àquela gostosurazinha? Um dia você vai estar muito bem. E o dia que você estiver chateado que o teu chefe brigou com você, ou que o teu namorado ou namorada não atendeu a tua ligação na hora, e aí você ficou chateado com isso? Será que você não vai descontar na comida? Será que se você estiver passando por algum problema, você não vai descontar na comida? Ou melhor, você não vai ser menos resistente? Então, para que esse tipo de problema não aconteça, se afasta. Evita o contato muito próximo com aquilo. E aí a gente vai se encaminhando para o quarto passo. Você precisa começar a entender que é preciso romper o teto para você alcançar o resultado que você quer. E o que seria romper o teto? Você precisa fazer mais. Vai ter uma hora que você precisa fazer mais. Para quem está começando a treinar, o treino ele é mais simples, mas ele te dá o resultado para uma pessoa iniciante. Se você quer evoluir mais, o que você precisa? Você precisa ir para um treino um pouco mais específico, um treino um pouco mais difícil, com um pouco mais de carga, volume, intensidade. Para quê? Para você furar o teto do resultado que você teve e alcançar um resultado maior. Se é no lado financeiro, se você tem um salário de 5 mil reais e você quer ir para 7, provavelmente o seu chefe não vai te dar um aumento só porque você tem os olhos azuis e porque você chega todos os dias no horário. Ele quer ver mais resultado. Então você novamente vai ter que o quê? Furar o teto. Você vai ter que mostrar mais resultado para ele. E mostrando mais resultado para ele, ele vai ver mais valor. E provavelmente quando você pedir um aumento de salário que você precisa pedir, ele vai concordar com o que você pediu ou vai te dar o reajuste que está dentro das possibilidades dele. Consegue me compreender? E a gente vai seguindo aqui, tá? O próximo, que eu até errei, falei que agora era o quarto e não é, agora é o quarto, tá? Não se abata se você falhar. Não se culpa de que, eu tentei e não consegui. Se você sabe que existem dificuldades, você sabe que você vai falhar em algum momento. Mas basta você entender como que você vai utilizar essa falha para progredir, para regredir, para se deixar desanimado. Você vai utilizar essa falha para te progredir. Então, entendam que é preciso, sim, não se abater a tudo o que vem acontecendo. É aquilo que sempre ouvi. Caiu, levanta. Se machucou, passa remédio e continua. Lesionou, cura da lesão e continua. Você precisa continuar. Recomece quantas vezes
for preciso. Porque é isso que dá resultado. Todas as pessoas que iniciaram algo, pararam, não alcançaram o resultado que elas queriam. Em qualquer área da vida, não é só do físico. Em qualquer área, se você para, você não consegue alcançar o resultado que você quer. Então, continua sempre. Continua sempre. Aprende com seus erros, dá o seu jeito, mas não para. Não para. O seu objetivo é você fazer até você alcançar. E não fazer para alcançar. Parece que não, mas existe uma diferença muito grande entre você fazer até conseguir e fazer para conseguir. Se você não entendeu, ou se você entendeu, coloca aqui nos comentários o que você entendeu desse trecho que eu falei por você. E pra gente se encaminhar aqui pro final, ontem, tá? No dia 5 de agosto, eu completei 15 anos que eu tomei a decisão de mudar de vida. Me dediquei pra valer. Me graduei, me especializei, comecei a atuar como profissional de educação física, personal trainer. Entrei pra internet. E galera, sabe o que mudou? Nada mudou. Eu continuo vivendo dificuldades. Só que dificuldades diferentes, porque eu evoluí. Aí sim teve uma mudança. Eu evoluí. Mas as dificuldades, elas continuaram junto comigo. Mas são dificuldades que mostram pra mim o quanto eu já progredi. O quanto valeu a pena eu não ter parado. Então por isso que eu falo pra vocês, 15 anos. Eu sei que tem pessoas que estão muito além de mim. Começaram antes de mim. E continuam ainda. A minha vontade de parar é zero. Eu não quero parar. E eu não paro porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Quais são os meus objetivos. O porquê eu estou fazendo isso. E eu quero que você também tenha essa mesma clareza, tenha esse mesmo entendimento e tenha esse mesmo desejo de não parar nunca. Sempre continuar. Então eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, ativa as notificações para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube encaminhar diretamente para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.